Olá, na aula de hoje nós vamos falar de SQL. Vai ser uma pequena introdução a SQL, que é uma das linguagens mais importantes para a manipulação de dados nos bancos de dados. Esse vai ser o nosso roteiro. Uma introdução com um breve histórico. Os comandos da linguagem são divididos em duas principais categorias, que é a DDL e a DML. Nós vamos olhar os principais comandos de cada uma dessas categorias. E, finalmente, alguns comandos especiais que são muito úteis para a gente poder trabalhar com um banco de dados usando o SQL. Bom, o SQL ela é a linguagem padrão para manipulação de banco de dados. Ela serve tanto para definição de consultas quanto para definição de dados dentro dos principais sistemas gerenciadores de banco de dados. Quando você vai trabalhar com um sistema de banco de dados, como os que existem no mercado, Oracle, DBMS ou o SQL Server, né? Qualquer um desses bancos de dados, ele está apto a trabalhar com a linguagem SQL. Então, nós vamos utilizar SQL sempre que a gente for trabalhar com um banco de dados. Em praticamente 99% dos casos, a linguagem preferida de acesso ao banco vai ser SQL. Então, dá para a gente entender a importância de se saber SQL para a gente poder fazer um bom trabalho de modelagem de informação. Por quê? Porque a gente sabe que o SQL vai ser a linguagem que vai ser utilizada nesses sistemas. SQL quer dizer Structured Query Language. Ela foi feita para ser independente de hardware e software. E isso é um ponto muito bom, porque hoje, com todo esse movimento de software livre, estão surgindo sistemas de banco de dados livres, todos eles usam também o padrão SQL. Então, fica fácil você trocar de banco de dados, ou seja, você trocar de produto de banco de dados, se você estiver utilizando apenas o SQL, seguindo o padrão mesmo da linguagem. Ou seja, você não vai ter que fazer grandes alterações nem no seu modelo de dados, nem nas suas consultas. Ou seja, você não vai ter que mudar muito o seu programa na hora de trocar de produto de banco de dados. Claro, sempre há alguma alteração para ser feita, mas essas alterações vão ser pequenas, muitas vezes pouquíssimas mesmo, né? Principalmente se você seguir o padrão. Seguindo o padrão, fica cada vez mais fácil você trocar de banco de dados. Temos vários exemplos de sistemas que rodam em mais de um banco de dados. Por quê? Porque eles foram feitos utilizando bastante o padrão da linguagem, utilizando poucas variações do padrão que são específicas de cada banco. Com isso, fica muito simples trocar de banco, você reescreve muito pouca coisa. Essa linguagem ela foi desenvolvida para IBM nos anos 70 para ser a linguagem de consulta do System R, que foi o sistema de banco de dados que, digamos assim, prototipou o modelo relacional e depois se tornou um produto. O modelo relacional foi um sucesso, assim como o SQL, e começaram a surgir vários outros produtos seguindo o padrão, tanto do System R quanto do SQL. Até que em 86, a linguagem SQL foi padronizada pelo Comitê do ANSI, que é o Instituto Americano de Padrões, e aí sim realmente ela começou a ganhar muita importância e passou a ser utilizada no desenvolvimento de sistemas, substituindo as ferramentas mais antigas, as linguagens mais antigas que eram utilizadas até então. Uma das principais vantagens é que está ou seja, no SQL você não está preocupado com sistema de arquivos, com sistema de discos, com entrada e saída. Você está preocupado apenas com a lógica da sua aplicação, com a maneira como os dados estão organizados. Mas você não precisa ter noção de como os dados vão ser escritos, como os dados vão ser lidos, o que está por trás daquilo ali, qual é o tamanho de bloco de disco, tamanho de bloco de arquivo, tamanho de registro de arquivo, nada disso. A SQL consegue abstrair todas essas informações para o programador. Então, isso facilita muito a vida do desenvolvedor de sistemas e, mais do que isso, permite a evolução dos sistemas de maneira mais simples. Ou seja, quando você tiver que trocar alguma coisa física do hardware do seu sistema, você não vai ter tanto impacto assim na sua aplicação.
na verdade, num sistema de banco de dados hoje em dia, você não tem impacto nenhum. Você pode fazer várias alterações no sistema de arquivos, trocar um monte de coisas lá, trocar disco, etc. e tal, sem que você tenha impacto na sua aplicação. Tudo isso fica abstraído pelo sistema de banco de dados. Bom, a SQL ela é dividida em duas categorias básicas, ou seja, duas partes básicas da linguagem. É a DDL e a DML. A DDL é a Data Definition Language. Ela serve para você definir como são seus dados. A DML é a Data Manipulation Language. Ela serve para você mexer nos dados, para você consultar os dados, para você alterar, inserir, remover e fazer a manipulação do conteúdo da base. Então, a Data Definition Language, ela serve, na verdade, para você dizer como os dados vão estar no seu sistema. Se o sistema é um sistema de banco de dados relacional, a DML vai manipular esses dados tendo a visão de que aquilo ali são tabelas e campos. A DDL vai servir justamente para descrever como são essas tabelas, ou seja, o que tem em cada tabela, quais são os campos, os nomes dos campos. Esse conjunto de informação a gente dá o nome de esquema do banco de dados. Então a DDL, na verdade, é a linguagem que vai ser utilizada para descrever o esquema do banco de dados. Então eu vou utilizar a DDL para criar as tabelas, para remover a tabela, para criar todos os objetos que vão estar no meu banco de dados. São tabelas, tipos de dados, índices, campos e por aí vai. Então a DDL, ela serve para você criar o esquema do seu banco de dados e depois para alterar ou evoluir esse esquema. Ela possui um conjunto padrão de tipos de dados primitivos, caracteres, string, data, valores booleanos, valores lógicos, numéricos e assim por diante, e que na maioria dos bancos de dados hoje em dia já é extensível, ou seja, você consegue criar novos tipos de dados no seu próprio banco de dados também, para melhorar, para facilitar a programação, né? Quando você consegue fazer com que os tipos de dados que vão ser armazenados no banco são mais próximos dos tipos de dados que você usa na sua aplicação. Isso é muito importante do ponto de vista da orientação a objetos. Por quê? Porque apesar da gente estar fazendo hoje em dia a migração, digamos assim, do modelo de desenvolvimento estruturado para modelos orientados a objetos, até hoje não se utiliza banco de dados orientado a objetos em larga escala. Banco de dados orientado a objetos não foi digamos assim, muito bem aceito ainda pelo mercado, pelos desenvolvedores. Então, hoje em dia, se utiliza banco de dados relacionais para guardar objetos. Bom, isso é um probleminha que é resolvido usando algumas técnicas, mas uma coisa que facilita muito isso é justamente a capacidade de você criar novos tipos de dados. E os bancos modernos já têm essa capacidade. Bom, uma outra característica da DDL é que os comandos são sempre separados por ponto e vírgula. Eu posso ter vários comandos de DDL no mesmo arquivo, que vão ser enviados para o banco de dados para criar o meu esquema, mas todos eles vão ter que estar separados por ponto e vírgula. O primeiro comando que a gente vai ver, então, é justamente o comando para criar tabelas, porque as tabelas são o elemento mais importante no modelo relacional. Esse comando é o comando createTable. Num comando de createTable, o que eu preciso fornecer é o nome da tabela, o nome e o tipo de cada atributo que está na tabela, ou seja, de cada campo que vai fazer parte da minha tabela. Opcionalmente, eu posso fornecer também outros conceitos do modelo relacional, que seria chaves primárias, chaves candidatas, chaves estrangeiras, restrições e assim por diante, valores default e qualquer outro elemento do modelo relacional que vai fazer parte do esquema do meu banco de dados. Vamos olhar então como é que é o comando createTable. Eu tenho aqui uma tabela, país, nota que eu não posso acentuar, a maioria dos bancos de dados permite que eu acentue, mas quando eu faço isso eu começo a restringir demais a portabilidade, por problemas de página de código, etc. e tal. Então, é norma geral não acentuar
os nomes de tabelas e campos e nada que você cria no banco de dados, assim como em linguagens de programação, normalmente você não acentua, não coloca acentuação nos nomes de variáveis. Então eu tenho aqui uma tabela país, que ela vai ter 3 campos, nome, capital e habitante, e esses campos ou atributos, do lado deles tem o tipo deles. Então eu tenho um varchar 80, que significa uma string com até 80 caracteres. Varchar significa que é uma cadeia de caracteres de tamanho variável. O var vem disso, vem de variável. Então ele pode armazenar até caracteres. A gente observa também uma palavrinha reservada ali atrás do varchar, que é o not null. Né? O not null significa que esse campo não pode ser deixado em branco, ou seja, ele não pode ser nulo. E o banco de dados vai cuidar disso para a gente. Se você tentar colocar um dado ali, um valor no nome, e deixar o nome em branco, por exemplo, deixar ele nulo, o sistema vai chiar. Ele não vai deixar que você armazene esse dado, vai te dar uma mensagem, vai te dar uma mensagem de erro que você vai ter que, de alguma forma, tratar, mas você também não vai conseguir gravar os seus dados lá dentro. Então, o sistema faz esse tipo de verificação para você, automaticamente. Então, já dá para a gente ver uma das vantagens, né, que a gente tem na hora de usar um banco de dados. Os outros 2 campos, a capital é do tipo string até com 80 caracteres e habitante do tipo numérico. Os tipos de dados numéricos nos bancos de dados são muitos e são bastante variados. A gente tem numérico, genericamente falando, onde a gente pode ter casas decimais ali dentro, pode ter ponto flutuante, ponto fixo, inteiros de vários faixas, ou seja, que vai de 0 a 2 bilhões, de 0 a 4 bilhões, de 0 a alguns trilhões e assim por diante. Cada um deles vai ocupar um determinado número de bytes, ou seja, vai ocupar um determinado espaço na hora de armazenar e vai ter uma determinada precisão que a gente vai ter que escolher. Numeric é o formato mais simples assim que a gente tem para trabalhar e eu posso especificar no numérico se eu quero, quantas casas decimais eu quero. Bom, nessa tabela país eu não especifiquei uma chave primária. No modelo relacional a gente sabe que todas as tabelas deveriam ter chaves primárias. Os bancos de dados não te impedem, em geral, que você crie uma tabela sem chave primária, mas isso não é uma prática boa. Então, nós vamos dar uma olhada nisso aí, como a gente deve proceder para criar uma chave primária. Bom, a consequência da gente ter criado a tabela sem uma chave primária é que nenhum atributo serve para identificar unicamente um país. Mas isso não é verdade. Eu sei que o nome de um país serve para identificar o país. Então, o nome ele pode ser uma chave primária. No modelo relacional, a gente chama isso de chave candidata. Bom, além disso, nós não especificamos que os outros atributos devem ser preenchidos, ou seja, eu posso deixar os outros atributos em branco, apenas o nome é que não pode ser deixado em branco. Isso vai fazer parte do seu modelo de dados. Se você quer que funcione assim, você deixa dessa forma, senão a gente tem que alterar aquele comando do create table. Bom, algumas considerações a respeito do modelo relacional. Tupla, linha, registro, são todos sinônimos. A gente vai falar cada um deles em determinado momento, mas eles significam, no fundo, a mesma coisa. Bem como atributo, campo e coluna. Ou seja, quando a gente estiver falando de campo ou de atributo, na verdade o que a gente está falando é de coluna de uma tabela. Uma tabela com uma linha e uma única coluna, ou seja, uma tupla com um único atributo, na verdade é um valor. Ela pode ser utilizada no lugar de um valor. E embora se diga também que uma tabela é um conjunto de tuplas, na verdade pode haver repetição de tuplas. Então isso não configura exatamente um conjunto, matematicamente falando. Há inclusive um comando em SQL para que a gente possa eliminar as tuplas repetidas de uma tabela qualquer. Vamos ver então um exemplo de dados nessa tabela país. Eu tenho lá os 3 atributos, nome, capital e habitante, e a cada linha ali eu tenho uma tupla dessa tabela com os valores específicos dessa tupla para cada um dos campos. Então, o nome do país
Na primeira linha é Brasil, a capital é Brasília e o número de habitantes 170 milhões. Esses dados não são totalmente corretos, né? Estão bem arredondados aí. Teríamos ali Estados Unidos, capital Washington, 300 milhões, a Argentina e as Ilhas Caimã, que eu não sei a capital, então eu deixei em branco. Ok? Como não há uma restrição dizendo que esse campo não pode ser deixado em branco, ele está nulo. Essa linha ali só tem o valor para nome e para número de habitantes, não tem valor para capital. Agora, vamos voltar à questão da chave primária. Há um comando específico na DDL que é para você introduzir uma chave primária, para você criar uma chave primária de uma tabela, ou seja, para você colocar no seu esquema que aquela tabela tem uma chave primária. Esse comando é o alter table, add primary key. Nesse comando, eu devo dizer, após o alter table, o nome da tabela que eu estou alterando. No caso aqui, país. E depois, no add primary key, eu coloco entre parênteses o nome da chave. Na verdade, ali, o campo que eu quero é nome. Então, nome passou a ser a chave primária da tabela país. Chaves primárias têm a restrição de que elas não podem ter valor nulo. E, além disso, o seu valor é único, ou seja, não vai poder haver naquela tabela duas entradas, duas tuplas com o mesmo nome. Ou seja, não vai poder ter dois países cujo nome seja Brasil, por exemplo. É importante a gente lembrar que, na verdade, essa restrição de não ter valores repetidos, no caso aqui de caracteres, isso envolve se você está trabalhando com letras maiúsculas ou minúsculas. Então, se você escrever Brasil com maiúsculo e Brasil com minúsculo, são nomes diferentes. O banco de dados não faz essa verificação, digamos assim, semântica. A verificação que ele faz é mais voltada para a linguagem de programação mesmo, no estilo de linguagem de programação. Se você quiser fazer esse tipo de verificação, você vai ter que fazer programando. No banco de dados, ser único quer dizer que tem um valor diferente. Se o valor é diferente, porque um é maiúsculo e o outro é minúsculo, para o banco de dados ele é diferente. Ok? Um outro comando importante é o comando drop table, que serve para você destruir ou remover uma tabela do seu banco de dados. Ele apaga todo o conteúdo da tabela. Então é um comando, digamos assim, perigoso, porque quando você usa esse comando, você está jogando fora os seus dados. Se você, por acaso, fizer isso erroneamente, a maioria dos bancos de dados tem maneiras de você reverter isso, mas não é uma tarefa trivial, digamos assim. E quando você apaga uma tabela, ele apaga toda a informação relativa àquela tabela, ou seja, se a tabela tinha chave primária, chave estrangeira, campos únicos, qualquer restrição que você pudesse ter ali dentro, vai ser apagada também. Ou seja, você está realmente alterando o seu modelo de dados de uma maneira radical. O comando drop table, ele simplesmente diz o nome da tabela. Você digita lá, drop table, nome da tabela. E aí a tabela vai ser apagada. Então vamos trabalhar com um esquema exemplo aqui. Nós vamos criar esse esquema e vamos fazer os nossos exemplos de SQL utilizando esse esquema. Então vou criar uma tabela continente, que vai ter um campo nome, também de uma string variável de 80, que não é nulo, e aqui uma característica do SQL que eu posso colocar na própria definição da tabela a chave primária. Por que isso? Porque a maioria das tabelas vai ter realmente chave primária. Então, para facilitar, ao invés de eu ter que fazer um comando alter table depois, eu posso colocar na própria definição da tabela qual é a chave primária dela. A sintaxe é separar por vírgula dos campos e escrever lá, primary key, o nome do campo que você escolheu para ser a chave primária. Então, essa tabela continente, ela tem, na verdade, apenas um campo, que é justamente sua chave primária. A chave primária pode ser qualquer um dos tipos de dados ali do banco de dados. A única restrição que ela tem, normalmente, é que não pode ser nulo. Então, eu posso ter chave primária que seja um número inteiro, posso ter chave primária que seja data, posso ter chave primária que seja uma string de caracteres, por exemplo. A segunda tabela é a tabela país, onde eu tenho lá novamente nome, capital, e eu resolvi colocar também o continente onde aquele país está.
ou seja, eu estou criando um relacionamento, estou criando uma informação de continente na tabela país. E além disso, o campo habitante. Novamente, eu usei essa sintaxe da primary key na própria tabela, no próprio comando create table. E aí, eu defini que a chave primária da tabela país é o nome. Nota que eu tenho dois atributos com o mesmo nome, ou seja, tanto continente quanto a tabela país tem o atributo nome. Isso não é problema, porque estão em tabelas diferentes. O que eu não posso é ter repetição de atributo, né, na mesma tabela. Ou seja, eu não posso ter uma tabela país que tenha dois atributos nome. Se eu quero ter dois nomes ali para o país, por exemplo, um nome em inglês ou um nome em português, eu teria que criar dois atributos com nomes diferentes. Por exemplo, nome em inglês, nome em português. A terceira tabela do nosso exemplo aqui seria a unidade. Essa unidade, no nosso modelo, representa alguma unidade administrativa em que o país estaria dividido. Pode ser estado, pode ser província, pode ser distrito, pode ser município, como a gente resolva dividir o país. Então, eu tenho lá o nome também nessa unidade e o tipo, ou seja, descrevendo ali o que é. Se é um estado, se é uma província, se é um departamento, o que seja. Tenho a capital desse estado, ou dessa unidade, né? Uma sigla, que normalmente as unidades são representadas por siglas, e eu coloco do lado da sigla a palavra reservada e unique. Isso quer dizer que essa sigla ela tem que ser única nessa tabela, ou seja, se houver um estado com a sigla RJ, não pode haver nenhuma outra unidade, mesmo que seja de outro tipo, com a sigla RJ também. Ou seja, é uma restrição forte que eu coloquei nessa tabela. Na verdade, então, sigla passou a ser uma chave candidata dessa tabela. Todos os campos que eu declarar como unique vão ser chaves candidatas da tabela. Eu tenho também um país, representado ali como uma string de 80, que vai ser também um relacionamento entre a tabela unidade e a tabela país. Habitante novamente, e a chave primária dessa tabela definida como sendo também o nome. Nota que eu tenho nas duas tabelas, unidade e país, o número de habitantes. De certa forma, essa informação é redundante, porque para eu saber o total de habitantes de um país, bastaria somar o total de habitantes das unidades daquele país. A gente vai mexer nisso daqui a pouco, para a gente ver como a gente pode resolver isso aí. Bom, então vamos primeiro olhar a questão dos relacionamentos. Nos bancos de dados existe um conceito de integridade. Eu digo que o Brasil está na América do Sul, eu quero que esse nome América do Sul seja o nome de um continente válido. Ninguém escreva ele errado ou escreva de outra forma. Quando ocorre isso no banco de dados, ou seja, que eu quero que o valor de um atributo de uma tabela seja diretamente relacionado ao atributo de outra tabela, eu tenho o que a gente chama de integridade referencial. Para que o banco de dados garanta a integridade referencial, eu devo criar uma restrição de integridade. Essa restrição de integridade, que também é chamada de chave estrangeira, possui essa sintaxe aqui embaixo. Alter table país, add foreign key, continente, referenciando o continente nome. O que isso significa? Isso quer dizer que na tabela país tem um campo chamado continente. E o valor desse campo continente tem que ser igual ao valor de alguma tupla da tabela continente, ou seja, do valor do nome de alguma tupla da tabela continente. Então, na tabela país, quando aparecer lá no campo continente algum valor, América do Sul, por exemplo, significa que esse mesmo valor, igualzinho, tem que estar também na tabela continente. Tem que ter pelo menos um lá dentro com o mesmo valor. Na verdade, como a gente viu que a tabela continente, o nome é uma chave primária, ou seja, não há repetição, vai haver exatamente um continente cadastrado lá dentro com o mesmo nome. Isso a gente dá o nome de integridade referencial e é uma das grandes vantagens de se utilizar banco de dados. Por quê? Porque o banco de dados garante que os dados vão estar
digamos assim, com essa integridade referencial, o que significa dizer que quando eu quiser olhar as informações, eu vou poder assumir isso, eu vou poder trabalhar sabendo que todas as informações que eu tenho estão preservadas e possuem, digamos assim, coerência, ou seja, possuem integridade referencial. Daí que vem o termo. Da mesma forma, eu quero garantir que no atributo país da tabela unidade tem um nome de um país válido, ou seja, de um país que já foi cadastrado no banco de dados. Então eu vou criar uma restrição de integridade referencial de novo, só que agora, uma observação importante, eu só posso criar restrição de integridade sobre chaves primárias ou atributos com valor único, ou seja, chaves candidatas. Isso na maioria dos bancos de dados. Ou seja, alguns bancos de dados permitem que você contorne isso. Quando você faz isso, você está fugindo do padrão e aí você pode não ter essa mesma facilidade em outros bancos de dados. O normal é que você crie uma restrição de integridade apenas em campos que sejam chaves primárias ou chaves candidatas. Se for a chave primária que você está utilizando para fazer a integridade referencial, você não precisa dizer o nome do campo. Ou seja, naquele exemplo ali, nesse exemplo aqui, eu poderia dizer, né, que eu não preciso dizer qual é a chave primária da tabela, porque se eu não deixar em branco qual é o campo que eu estou utilizando para fazer a integridade referencial, ele vai assumir que é a chave primária. Então, o comando ficaria alter table unidade, add foreign key país, ou seja, o campo país da tabela unidade se refere à tabela país, e eu não preciso dizer que eu estou utilizando, na verdade, o campo nome. Por quê? Porque nome é a chave primária da tabela país. Então, o sistema já assume isso, já sabe, já tem essa informação guardada, então ele assume que quando você está criando essa integridade referencial, você está utilizando a chave primária. Para a gente dar uma olhada aqui, entender melhor o que significa a integridade referencial, voltamos àquela tabelinha de países. Agora, já colocando o atributo continente, eu teria lá Brasil, capital Brasília, continente América do Sul. Isso significa que a América do Sul tem que estar cadastrada exatamente igual na tabela continente. Ou seja, se eu tenho ali América do Sul com acento no E, na tabela continente vai ter que ter uma entrada, uma tupla, América do Sul com acento no E. Nota que se eu cadastrar América sem acento, é outra entrada, seria outra tupla. Isso garante que os dados vão estar escritos da mesma forma. Ou seja, um problema muito comum quando você desenvolve sistemas é que muitas vezes as pessoas colocam as informações e não colocam da maneira exata como ela deve ser escrita, ou escrevem de maneira diferente, fazem abreviações, etc. Quando você coloca esse tipo de integridade referencial no seu banco de dados, você está garantindo que os dados vão estar iguais. Essa utilização de strings como elemento de integridade referencial não é, hoje em dia, uma prática tão comum, mas já foi. De qualquer maneira, é importante frisar isso, que se você coloca uma integridade referencial, você vai estar garantindo que os dados vão estar, de certa forma, coerentes. O modelo relacional tem outros mecanismos, digamos assim, para você eliminar redundância ou ambiguidade. Aqui a gente só está vendo os efeitos disso, ou seja, a gente só está vendo como eu garanto isso no banco de dados. Então, repara que todos os campos, todos os valores do campo continente na tabela de país têm que estar cadastrados na tabela nome. Então, tem lá América do Sul, América do Norte, América Central, todos os que aparecem ali em continente. Se houvesse Europa, teria que aparecer na tabela nome, na tabela de continente, uma entrada Europa também. Então, umas variações aqui do comando create table, onde eu posso utilizar no mesmo comando todas aquelas modificações que foram feitas através do alter table. Eu posso já diretamente na linha onde eu escrevo o nome, dizendo que ele é um campo string que não é nulo, eu já posso dizer também que ele é a primary key.
Isso já é mais, digamos assim, um atalho que eu tenho na hora de criar as tabelas. E da mesma forma, eu posso colocar a integridade referencial lá, no campo país, que é a string de 80, né? Eu digo lá que ele referencia a tabela continente. Como eu não digo qual é o campo da tabela continente, fica subentendido que é a chave primária, ou seja, nome. Então, são variações da sintaxe do comando createTable que eu tenho para criar a minha tabela já dizendo qual é a chave primária, qual é a chave estrangeira, quais são as restrições de integridade. Nota que, então, eu tenho 3 maneiras diferentes de fazer de descrever o esquema do banco de dados nesse ponto, ou seja, quem são as chaves estrangeiras ou primárias. Eu posso colocar diretamente do lado do campo, posso colocar após os campos ou posso colocar em um outro comando. A vantagem de você escrever na própria descrição da tabela é que você escreve menos, ou seja, isso é um atalho para o programador. Mas, por outro lado, muitas vezes você vai ter que utilizar o comando alterTable, por quê? Quando você diz que a tabela unidade referencia continente, isso significa que a tabela continente já tem que ter sido criada no seu banco de dados. E aí, em alguns momentos, em alguns modelos de dados, você vai ter o que a gente chama de uma referência circular, ou seja, continente referencia país e país referencia continente de alguma forma, e você não vai conseguir criar um antes do outro. Para isso que você tem os comandos alterTable, que aí, com isso você consegue eliminar essas limitações de você ter uma referência que, digamos assim, circular, né? Bom, um outro comando interessante é que eu posso mexer nas tabelas para acrescentar campos. Então, eu posso mexer na tabela unidade para colocar também um campo de área. E aí, o formato é esse, alterTable unidade, add, o nome do campo, o tipo dele e qualquer restrição que você queira colocar ali, not null e por aí vai. Da mesma forma, há um comando, drop, que é para você remover um atributo da tabela, ou seja, eu não vou remover a tabela inteira, eu vou remover apenas uma coluna da tabela. Seria o comando alterTable país, drop, no caso, habitantes. Lembra que eu falei que o habitantes ali estava redundante. Por quê? Porque eu posso calcular os números de habitantes de um país somando o número de habitantes das unidades daquele país. Com isso, eliminando esse campo habitantes, eu vou estar, digamos assim, facilitando o gerenciamento do meu banco. Por quê? Porque não vai haver risco desses números estarem diferentes, né? Ou seja, as unidades, na hora de somar, eu tenho um número diferente do que está em habitantes no país. Bom, isso faz parte das formas normais do modelo de banco de dados, né? Do modelo relacional. Então, o comando drop vai servir para a gente remover algumas colunas do banco que a gente chegue à conclusão de que não são mais necessárias. Vamos dar uma olhada então agora, tendo esse modelo em mente, na DML, nos comandos da DML, que são os comandos para você consultar, inserir, alterar ou remover entradas dentro de uma tabela. Eu tenho o comando principal, que é o select, que ele retorna um conjunto de tuplas, ou seja, ele retorna uma tabela, na verdade, ou seja, retorna uma coisa que seja equivalente a uma tabela, que é o comando mais importante, é o mais utilizado em qualquer aplicação, e os comandos insert, update e delete, que vão ser os comandos que vão ser utilizados para você inserir dados, alterar os dados ou remover os dados. Nota que o comando select retorna uma tabela para o usuário, ou seja, ele retorna um valor. É um comando de consulta, então é como se você fizesse uma pergunta e o banco te dá uma resposta. Os outros 3 comandos, o insert, o update e delete, eles não vão retornar diretamente nenhum valor. Eles vão retornar indiretamente informações do tipo quantos registros foram alterados, o que aconteceu ali, se foi bem sucedido ou não. Mas eles não vão retornar nada para o usuário em termos de dados da tabela. Só o comando select que vai ser utilizado para retornar dados. Então, sempre que eu quiser consultar os dados de uma tabela, eu vou usar o comando select.
Vamos dar uma olhada então em como é esse comando select. Ele vai ser utilizado então para retornar os dados de uma tabela. Sempre que eu quiser fazer uma pesquisa, descobrir alguma informação, consultar alguma informação de uma tabela, eu vou usar um comando select. Eu posso retornar todos os campos da tabela, todos os atributos da tabela, ou selecionar apenas alguns. Pode ser que eu não esteja interessado, por exemplo, na informação de área ou na informação de habitantes. Então eu vou poder selecionar quais as informações da tabela que eu quero. Além disso, eu posso estabelecer condições ou restrições, ou seja, eu não quero retornar todos os países. Eu não quero saber, eu não estou interessado em saber o nome de todos os países, eu quero saber o nome de apenas alguns países. Então, há uma maneira também de você especificar quais países que você vai querer que sejam retornados, ou seja, um critério de seleção ou de busca, digamos assim. E também eu vou ter a opção de realizar algumas operações estatísticas nas tabelas, ou seja, sobre os valores dos atributos que estão presentes na tabela. Por exemplo, somar, calcular a média, encontrar qual é o maior valor, menor valor e assim por diante. E contar também o número de registros que fazem parte da tabela. E o mais interessante disso tudo é que eu posso combinar todas essas possibilidades. Ou seja, eu posso querer saber quantas são as unidades de um determinado país. Ou seja, tem uma restrição que seria qual é o país e uma contagem que seria o número de unidades. Então, eu posso sair combinando essas possibilidades dentro do comando select. Vamos ver então a forma do comando select. A sintaxe básica do comando select é select, a lista de campos, from tabela. Nessas caixinhas aqui, você vai substituir o que está escrito ali, lista de campos, pelos nomes dos campos, assim como a tabela vai ser substituída pelo nome da tabela. No exemplo, a gente tem lá, select nome, vírgula, capital, from país. Nome e capital são nomes de campos da tabela país. E após o from, vem o nome da tabela, país. Então, o que esse comando SQL me retorna? Esse comando vai me retornar uma tabela, só que agora essa tabela tem apenas duas colunas, nome e capital. E as entradas da tabela são as entradas que fazem parte da tabela país. Então, estão lá os 4 registros que a gente tinha visto no exemplo anterior. Lembrando que nas Ilhas Caimã continua nulo o valor lá, ou seja, eu não atribuí nenhum valor, aquilo lá vai continuar nulo. Um detalhe interessante do select é que se eu quiser todos os campos da tabela, eu não preciso escrever o nome de cada um deles, basta eu colocar asterisco. Então, na verdade, esse exemplo aqui poderia ser select asterisco from país. Aí viriam todos os campos da tabela país. Vamos dar uma olhada então agora no comando select, como é que eu faço para fazer uma restrição, ou seja, para eu restringir as tuplas que vão fazer parte da minha resposta. Para isso, o comando select tem a palavra reservada where, que é o que a gente chama de cláusula where. Na cláusula where, eu tenho ali um quadradinho dizendo restrição. O que é essa restrição? Essa restrição é uma expressão lógica que ela vai retornar um valor booleano, um valor verdadeiro ou falso. Essa restrição ela vai ser avaliada para cada um dos registros da tabela que eu coloquei no from. E aí, sempre que essa restrição for verdadeira, esse registro vai ser retornado. No exemplo aqui, eu coloquei lá, select nome capital from país. Where continente igual América do Sul. Então, o que vai acontecer? Toda vez que um registro dessa tabela tiver como continente o conteúdo exatamente igual ali, América do Sul, com acento ali no E, essa tupla vai fazer parte do meu conjunto resposta. No nosso exemplo, só 2 eram América do Sul, eram na América do Sul, que era o Brasil e a Argentina. E aí, apenas esses 2 registros vão ser retornados na minha resposta. Então, na cláusula where, eu posso escrever qualquer tipo de expressão que vá ser avaliada para verdadeiro ou falso. Sempre que for verdadeiro, a tupla vai fazer parte do conjunto resposta, ou seja, vai fazer parte da tabela retornada como resposta na minha consulta. Se for falso, essa tupla não entra nessa tabela, ou seja, ela não faz parte da minha resposta. Isso é uma ferramenta muito interessante na hora de você trabalhar programando o seu sistema de informação. Na verdade, o select from where
digamos assim, é o bloco básico do SQL, é a construção mais comum que você vai encontrar em SQL. O tempo inteiro no seu sistema, você vai encontrar comandos select, from, where, que vão fazer algumas restrições sobre alguma tabela, retornando alguns campos. Umas considerações, então, sobre essa cláusula where. A restrição vai ser uma expressão que ela vai ser composta de campos da tabela, que está na cláusula from, operadores, vários operadores estão disponíveis em SQL, e funções também, tem várias funções disponíveis em SQL. E, como eu disse, tem que retornar um valor lógico. Só vão fazer parte do conjunto resposta as tuplas, cuja expressão, quando for avaliada, retorna verdadeiro. Então, quando aparece lá o campo país, ou continente, campo continente, na cláusula where, daquele select da transparência anterior, eu vou pegar e vou avaliar essa expressão continente igual América do Sul para cada uma das tuplas. E a cada vez que essa expressão for avaliada, continente vai estar valendo o valor do campo daquela tupla. Então ele vai mudando à medida que, digamos assim, eu vou percorrendo essa tabela. Na verdade, essa seria, digamos assim, a analogia. Eu vou percorrendo a tabela e a cada instante ele vai fazendo a conta para mim, vai avaliando aquela expressão, vendo se ela é verdadeira ou falsa e guardando resultados. Em termos de linguagem de programação, isso corresponderia a você fazer um for, lendo um arquivo, um registro de um arquivo, e testando o campo a cada um deles, e escrevendo numa saída os que forem verdadeiros para aquela sua expressão. Então, nota que o select abstrai toda essa programação por trás para você. Você escreve apenas lá o select e internamente o banco de dados está fazendo um loop lá, varrendo a tabela da melhor maneira que ele achar, independente de estar em arquivo, de onde está usado e etc. e tal. Então, essa abstração que a gente estava falando no início. Toda essa programação que teria que ser feita, fazendo um loop, fazendo um comando for, abrindo arquivo, escrevendo na saída, vai ser feita pelo banco de dados para você através desse comando select. Isso é um ganho de produtividade muito alto. O que eu posso utilizar então no comando where? Os principais operadores são muitos, a gente vai ver aqui apenas os principais. São os operadores aritméticos, relacionais, de comparação, né, e lógicos. Que seriam os operadores básicos que toda linguagem de programação tem. Somar, subtrair, multiplicar, dividir, calcular resto, menor, maior, maior ou igual, né, os operadores relacionais e os operadores lógicos, AND, OR, NOT, e alguns outros operadores a mais, como a expressão like, né, o operador like, que vai ser utilizado para você fazer busca, digamos assim, incompleta em substring, ou seja, você querer procurar apenas parte da string. Tem o operador between, que serve para você definir um intervalo, ou seja, você quer fazer uma pesquisa que retorne apenas números entre 5 e 7. Então você vai utilizar esse comando ao invés de ter que colocar maior ou igual a 5, menor ou igual a 7. Então é apenas uma abreviação do comando maior igual e menor igual. E também o comando in, que serve para você testar se um determinado valor está dentro de um conjunto de valores. Esse comando in é bastante poderoso, porque ele vai poder ser utilizado não em intervalos, né, mas em valores específicos. Ou seja, se você quer, por exemplo, testar se um caractere é uma vogal, você vai testar se ele está dentro de A, E, I, O ou U. Né? Então é um operador bastante interessante para você trabalhar com conjuntos. Então vamos dar uma olhada aqui no exemplo utilizando o like, o between e o in. Eu poderia reescrever aquela mesma consulta de 3 maneiras diferentes usando esses operadores. No primeiro caso, eu estou utilizando o operador like, ou seja, eu quero retornar todos os países, todo o nome capital da tabela país, onde o continente seja, né, esse like aí quer dizer que o continente tem que ter esse formato ali, %sul. O que significa esse sinal de porcentagem antes do sul? Porcentagem no comando like significa que pode ser qualquer coisa.
Ou seja, basta que o valor do atributo continente termine com a palavra sul, que ele vai ser verdadeiro. E aí essa tupla vai ser retornada. Então o percent pode ser utilizado antes ou no final da string. E aí ele vai significar isso, que o substring que você está utilizando pode aparecer no final ou no início do campo. Se eu quisesse que a palavra sul aparecesse no começo também, eu deveria colocar um percent após o sul. E aí, sul poderia aparecer em qualquer lugar do campo continente. Então, essa sintaxe do comando like é bastante, digamos assim, intuitiva. É só você lembrar que o percent quer dizer que ali pode ter qualquer coisa que vai casar com o valor do campo. A segunda forma seria utilizando o comando between. E aí eu teria ali nome entre A e C. Ou seja, vão ser retornados os continentes, os nomes de países, na verdade, né? Agora eu troquei o atributo, que comecem com A ou com C. Ou com B também, né? Que o beta está entre A e C. Então, no exemplo, seria retornado Brasil e Argentina também. Da mesma forma, eu poderia fazer o teste olhando dentro de um conjunto. E aí eu escreveria os nomes que eu quero. Bom, eu quero que retorne os países Brasil e Argentina. E aí o teste seria nome in Brasil, Argentina. Só iriam ser retornados os países que tivessem esses dois nomes. Então são três maneiras diferentes de escrever o mesmo comando. Na verdade, a maneira tradicional dependeria do que você quer, né? Se eu quero os países entre A e C, ou se eu quero países cujo continente termine em sul, ou se eu quero os países Brasil e Argentina, ou se eu quero os países realmente onde o continente seja exatamente igual à América do Sul. Isso ilustra bastante o poder da linguagem SQL. Ou seja, eu posso fazer bastante operações complexas, né, testes complexos, utilizando duas linhas de código. Na verdade, se eu mover o where para o lado do país, uma linha de código, né? Então, com isso, eu vejo que eu aumento bastante a capacidade do programador. Ou seja, o programador com poucas linhas de código consegue fazer bastante coisa. Então, a linguagem SQL é uma linguagem extremamente poderosa. E olha que a gente só viu até agora uma pequena parte da linguagem. Tem mais coisas para a gente ver. Vamos dar uma olhada aí para frente. Uma outra consideração a respeito da cláusula where seriam as funções que a gente pode utilizar. Eu tenho vários tipos de funções disponíveis, funções matemáticas, funções de string, função de data. Tudo isso vai poder ser utilizado também na hora de avaliar a expressão. As principais funções matemáticas são as funções para truncar, arredondar, calcular valor absoluto, módulo, raiz quadrada, seno, cosseno, as funções matemáticas normais que toda linguagem de programação tem. Da mesma forma de manipulação de string. Eu posso querer obter o tamanho de uma string, ou pegar uma cópia, copiar uma parte de uma string e assim por diante. As datas da mesma forma. Eu posso fazer operações para saber quantos dias tem numa determinada data, entre uma data e outra. Eu posso querer saber qual é a data de hoje e assim por diante. A dificuldade é que as funções variam muito de produto para produto, ou seja, um banco de dados de um determinado fabricante vai ter funções que um outro banco de dados não tem. E isso vai ser um complicador na hora de você escrever um SQL que rode, que seja executável em qualquer um desses bancos de dados. Além disso, para piorar a situação um pouco, o programador pode escrever funções novas. E aí, quando o programador escreve uma função nova, obviamente ela só existe naquele sistema ali que o programador está criando. A sintaxe para escrever funções novas varia muito de banco de dados para banco de dados. Não é uma coisa padronizada no SQL. De maneira que a gente não vai ver aqui como criar funções novas. A gente vai ver apenas como utilizar as funções que já existem no banco. As funções estatísticas. Eu tinha dito que a gente pode calcular algumas estatísticas no banco de dados. Então, as funções estatísticas, elas vão fazer parte da cláusula select. Ou seja, no lugar de retornar um campo, eu vou retornar o valor de uma função estatística.
Eu tenho 5 principais funções estatísticas que são padronizadas no SQL, que são as mais utilizadas, que é o count, o sum, o average, AVG, o min e o max. O significado de cada uma delas. Bom, o count conta o número de registros. Então, ele vai contar o número de registros que faz parte da resposta. O sum vai somar os valores numéricos daquela resposta. Então, naquele exemplo anterior, se eu quisesse saber quantos habitantes tem num determinado país, eu teria que utilizar a função sum na tabela unidade, somando os habitantes, restringindo a um determinado país. E aí o resultado daquilo ali seria a soma de habitantes que fazem parte das unidades daquele país. Da mesma forma, a função AVG, que ela pode ser substituída por sum sobre count, na maioria das vezes, e assim como a função min e max vão retornar o menor valor e o maior valor que existe numa determinada coluna. Vamos ver um exemplo para ver como isso fica. Se eu quiser saber, por exemplo, quantas unidades fazem parte do Brasil, supondo agora que o meu banco de dados seja um pouquinho mais completo, que eu já tenha cadastrado todas as unidades do Brasil, todos os estados, né? Então eu teria lá um count asterisco, né? Ou seja, eu quero contar quantas unidades tem no Brasil, fazendo a restrição, país igual a Brasil. O resultado vai ser um único valor, 27. As funções estatísticas, elas vão retornar sempre uma tabela com uma única tupla. Posso retornar mais de uma coluna nessa tupla, ou seja, eu não sou obrigado a colocar apenas uma função estatística de cada vez. Eu posso utilizar mais de uma função estatística, mas o resultado vai ser sempre uma linha só. No segundo exemplo aqui, isso fica evidente. Eu posso pegar a média de habitantes e a soma dos habitantes do Brasil. Então, a soma vai ser 170 milhões e na média 6,29, que é a divisão de 170 por 27. A gente também chama essas funções de funções agregadoras, ou seja, funções que trabalham em grupos de dados, agregam resultados e dão um valor como resultado. Elas são extremamente úteis na hora de você trabalhar com SQL, na hora de você manipular seus dados. Vamos dar uma olhada agora, então, no comando groupBy, que é um comando que serve para agrupar os dados da tabela. Ele tem o formato groupBy lista de campos. Pode ser utilizado com as outras cláusulas, com ou sem, né? E ela serve para agrupar registros de acordo com algum critério, que é o valor do atributo ser igual. Ou seja, se eu quiser agrupar todos os registros da tabela unidade, cujo país sejam iguais, eu vou utilizar o comando groupBy. Quando eu uso esse comando, eu tenho umas restrições no que pode aparecer na lista de campos do select, ou seja, no que vai ser mostrado na resposta. Eu não posso apresentar qualquer campo mais. Eu só posso apresentar os campos que aparecem no groupBy, na lista de campos do groupBy, ou as funções estatísticas sobre qualquer um dos campos da tabela. Então eu vou ter essa restrição. Se um campo não aparece no groupBy, ele só vai poder aparecer no select, na lista de campos do select, se ele estiver sendo utilizado por uma expressão utilizando as funções de agregação. A gente vai entender isso pelo seguinte: quando eu faço um agrupamento, eu só retorno uma linha, ou seja, uma tupla, para cada valor do agrupamento. Então, se eu faço um agrupamento por país, eu vou retornar apenas uma linha por país da tabela unidade. Só que eu vou ter várias áreas, no caso do Brasil eram 27 unidades, então teria várias áreas para serem mostradas, teria 27 valores de área para mostrar, 27 valores de habitantes para mostrar, só que eu só tenho uma linha. Então, para isso, eu vou ter que utilizar uma função estatística para agregar esses valores. Tá? Então, vamos dar uma olhada como é que ficaria isso aí. Se eu quiser, por exemplo, somar os habitantes do país, de um país, agrupando por unidade, por país na tabela unidade, eu escreveria esse SQL aqui. Select país, soma de habitantes, essa população. Nota que aqui eu tenho uma maneira de dar nomes a uma coluna.
esse comando as, ele é utilizado para você renomear uma coluna. Então, como sum habitantes não é um nome muito, digamos assim, elucidativo sobre o que é, sobre o significado, eu posso chamar isso de população, e aí eu posso utilizar ou não caracteres acentuados, C cedilha, né? Se eu for utilizá-los, eu tenho que colocar entre aspas, se não for utilizá-los, eu posso colocar sem aspas, né? Agrupando o resultado dessa consulta por país. O que aconteceria? Qual seria o resultado? No exemplo aqui, eu diria lá que ele ia pegar o país Brasil, todas as unidades, eram 27, ele iria somar o número de habitantes de cada uma das unidades e o resultado seria os 170 milhões. Depois ele faria a mesma coisa nos Estados Unidos, ia pegar os 51 estados dos Estados Unidos, ia somar os habitantes de cada um deles e ia dar um resultado de 300 milhões. E assim por diante. Nota que o que acontece é que a tabela unidades ela tem 27 entradas para o país Brasil. Mas no conjunto resposta aparece apenas uma linha. Eu não peguei essa linha da tabela país, eu peguei essa linha da tabela unidade. A tabela unidade, o país Brasil, aparece várias vezes. Por quê? Porque aparece para cada uma das unidades que eu cadastrei nessa tabela. No entanto, na hora que eu uso o group by, eu agrupo todas essas unidades em apenas uma linha. Por isso a necessidade de eu utilizar essa função agregadora. Por quê? Porque ela vai fazer com que retorne para essas 27 unidades apenas uma única linha. É como se eu estivesse fazendo vários selects, utilizando várias consultas, utilizando as funções agregadoras. Ou seja, eu estaria fazendo um select somando todos os habitantes do país Brasil, depois outro select somando todos os habitantes dos Estados Unidos e assim por diante. Então, o comando group by, na verdade, é como se ele seria equivalente a você fazer várias consultas, cada uma delas utilizando um país diferente nesse exemplo. No group by, eu posso ter uma restrição também. Ou seja, eu posso querer retornar apenas determinados conjuntos de dados ali. Eu tenho dois lugares para colocar restrição. Eu posso colocar restrição na cláusula where, que aí vai ser uma restrição antes de agrupar, ou eu posso colocar uma restrição na cláusula having, que vai ser depois de agrupar. Então, essa restrição na cláusula having, ela vai poder utilizar os valores agregados, ou seja, eu vou poder utilizar as funções de agregação ali dentro para poder fazer uma restrição, por exemplo, apenas de países que têm uma população maior do que um determinado valor. Repara que eu não tenho essa informação, eu tenho informação da população da unidade, não do país. Para saber do país, eu tenho que somar de todas as unidades daquele país. Quando eu coloco uma restrição desse tipo, onde eu quero que os valores da soma dos habitantes de um país sejam maior do que um determinado valor, eu vou estar fazendo, na verdade, uma restrição em cima de uma agregação. E aí eu coloco esse tipo de restrição na cláusula having. Novamente, o efeito é o mesmo que a cláusula where. Apenas vão ser retornadas as linhas que respeitarem, ou seja, que forem verdadeiro essa restrição. Quando essa restrição retornar falso, essa linha não vai fazer parte do conjunto resposta. Exemplo aqui usando o having. Eu posso fazer aquela soma de país, de habitantes, né, para habitantes de um país, na tabela unidade, onde eu quero apenas que a soma seja maior do que 100 milhões. Ou seja, eu escrevo lá having sum maior do que 100 milhões. No nosso exemplo, só viria Brasil e Estados Unidos. A Argentina e Ilhas Caimã não iriam aparecer no conjunto resposta. E como essa consulta foi feita utilizando o having, o que isso significa? Primeiro eu agreguei, ou seja, primeiro eu fiz o agrupamento e depois eu fiz a conta para saber se a soma de habitantes é maior do que 100 milhões. Então, a gente pode entender isso como sendo uma restrição feita no resultado do agrupamento. É como se eu tivesse dois selects aí. Primeiro eu selecionei um conjunto fazendo a agregação, depois eu peguei esse conjunto resultado e fiz uma restrição em cima do que veio nessa primeira consulta.
Vamos dar uma olhada agora na cláusula order by. A cláusula order by serve para você ordenar a resposta. Ela não tem influência nenhuma no que vai aparecer, ou seja, nos dados que vão estar na resposta, nas linhas que vão aparecer na resposta. Ela tem influência apenas na ordem que essas linhas vão aparecer. E ela é muito útil porque muitas vezes eu estou interessado que os dados apareçam numa determinada ordem. A cláusula order by, ela tem o formato de order by lista de campos, onde eu posso querer que seja ordenado, então, por mais de um campo. Ou seja, ordena primeiro pelo país, depois por habitante, por exemplo. Ela vai ser muito útil na hora de apresentar os dados para o usuário, porque normalmente o usuário quer ver os dados em alguma ordenação, alfabética, numérica e assim por diante. Vamos ver um exemplo dessa cláusula order by. Eu posso, por exemplo, selecionar nome, país, habitante da unidade, onde o país like BR%. Nota aqui que agora esse like está obrigando que o formato do país comece com as duas letras BR e depois venha qualquer coisa. No meu exemplo ali, viria apenas os estados do Brasil. E ordenando por habitante, DES. Esse DESC é a abreviatura, na verdade, de Descending, né, e que diz que eu quero que seja em ordem descendente. Então vai vir lá, primeiro São Paulo, com 60 milhões de habitantes, Rio de Janeiro, com 25 milhões, Minas Gerais, com 23. Só para lembrar, esses dados não são precisos, né? As tuplas, então, foram ordenadas pelo atributo que aparece na cláusula order by, em ordem descendente. Se eu quiser em ordem ascendente, eu uso ASC, que é a abreviação também para ascending. Sendo que o ASC é o valor default, ou seja, se eu não falar nada, é o que ele usa. Ele bota em ordem crescente. Se eu falar que eu quero em ordem descendente, se eu fizer em ordem descendente, eu tenho que falar que eu quero em ordem descendente. Se eu quero em ordem ascendente, eu não preciso falar nada. Não preciso escrever nada ali. E nota que ele ordenou pelo número de habitantes, né? As outras colunas vão estar totalmente fora de ordem. Se eu quiser ordenar por alguma outra coluna, eu teria que colocar no order by, vírgula, outra coluna lá. Ou seja, habitante, vírgula, mais alguma coluna que eu queira utilizar. Uma outra observação importante seria o uso da cláusula distinct. Lembra que eu tinha dito que, na verdade, as tabelas num banco de dados relacional não são exatamente conjuntos, porque elas admitem repetição. Esse comando serve justamente para você evitar as repetições. Se eu fizer, por exemplo, um select país na tabela unidade, vai aparecer várias linhas repetidas com o mesmo nome. Por quê? Porque há 27 unidades do Brasil, várias unidades da Argentina e assim por diante. Então vai aparecer 27 linhas Brasil nessa consulta. Se eu quiser que retorne apenas uma linha para cada vez que aparecer o Brasil, ou seja, sem repetição, bastaria eu acrescentar essa palavra reservada distinct na frente. Então seria esse comando que está aqui embaixo, select distinct by from unidade. E aí ele vai eliminar automaticamente as duplicatas para mim, ou seja, vai aparecer Brasil apenas uma vez, Argentina apenas uma vez e assim por diante. Bom, vamos então agora ver uma das funcionalidades da SQL que é também extremamente importante, que são as junções. Vamos imaginar o seguinte problema. Eu quero saber o continente onde está uma determinada unidade de um país. Por exemplo, eu quero saber qual é o continente do Rio de Janeiro. Eu tenho essa informação. Ou então, por exemplo, onde fica a Nordrhein-Westfalen. Nem sei onde fica isso, né? Pois bem, eu tenho essa informação no banco. A unidade tem o país e o país tem o campo continente. Então, na verdade, essa informação está quebrada, ela está separada em duas tabelas diferentes. Então, primeiro eu teria que descobrir qual é o país da unidade e depois o continente daquele país. Então, seria simples obter isso através de duas consultas. Na primeira consulta, eu pergunto qual é o país dessa unidade. Depois, eu olho para esse país, vou na tabela país e descubro qual é o continente onde está esse país. Eu posso fazer isso, então, dessa forma. A junção
vai servir justamente para que eu faça isso numa única expressão de SQL, num único comando, ou seja, sem ter que fazer dois SQLs diferentes. Vamos ver como é isso. O objetivo da junção é combinar dados de mais de uma tabela. Então, numa junção, ao invés de trabalhar no from com uma única tabela, eu vou trabalhar com mais de uma tabela. O resultado, daí para frente, continua sendo igual ao que a gente já viu no select, ou seja, o resultado é um conjunto de tuplas. Os campos retornados vão poder vir de mais de uma tabela, ou seja, vão poder vir das tabelas que aparecem no from, e vai ser uma das operações mais importantes num banco de dados, principalmente uma das operações mais custosas. Todo o trabalho que a gente ouve falar de DBA, que está mexendo no banco de dados, etc. e tal, está tentando melhorar o desempenho e assim por diante, certamente aquilo ali envolve, muitas das vezes, melhorar alguma junção que está sendo feita e está se tornando lenta. Então é uma das operações mais comuns e também é uma das operações mais pesadas que você tem no banco de dados. São as operações de junção. Vamos dar uma olhada como é que é o formato dessa operação. O formato muda apenas na cláusula from e na cláusula where. Na cláusula from, eu vou colocar mais de uma tabela, separando cada tabela por vírgula. Então, a lista de campos continua lá, select, lista de campos, from, tabela, vírgula, tabela, vírgula, tabela, vírgula, tabela. Ou seja, eu posso colocar duas ou mais tabelas para fazer uma junção. Quantas tabelas eu quiser, na verdade. E na restrição do where, eu vou ter a restrição que me diz quais as linhas que eu quero no resultado e, além disso, uma condição de junção. O que é essa condição de junção? Essa condição de junção vai me dizer como as tabelas se relacionam. Vamos ver o exemplo aqui para a gente entender isso aqui. Naquele exemplo que eu queria descobrir onde fica Nordrhein-Westfalen, eu colocaria da seguinte forma. Bom, eu vou recuperar as informações da tabela unidade e da tabela país. Então, no from, eu coloco unidade, vírgula, país. E aí eu vou estar selecionando unidade, ponto nome e continente desse resultado. Então, vai vir o nome da unidade e o continente no resultado. Aí a minha restrição vai ser a seguinte. Bom, eu quero saber onde fica a Nordrhein-Westfalen. Isso é o nome da unidade. Então, a primeira condição é que o nome da unidade seja esse nome aí. E, além disso, a condição da junção é que o país seja igual a país.nome. Ou seja, o país da unidade seja igual ao nome do país. O resultado dessa consulta seria Europa. Ou seja, seria o nome da unidade e o continente do lado, que é a Europa. Vamos dar mais uma olhada nessa condição de junção aí. A primeira observação importante é que, como as tabelas podem ter campos com os mesmos nomes, eu vou ter que ter um critério para saber qual é o campo que eu estou trabalhando. Na verdade, é muito simples esse critério. Se as duas tabelas têm um campo em comum, eu preciso qualificar o campo. Ou seja, eu preciso dizer de qual tabela ele pertence. Isso é feito simplesmente colocando o nome da tabela, ponto, o nome do campo. Aí, se eu falo nome, ele pode ser tanto o nome do país quanto o nome da unidade. Para evitar a dúvida, eu coloco que seja unidade.nome ou país.nome. E aí eu não tenho mais dúvida de onde ele vem. Quando o campo só pertence, quando o campo não é duplicado nas tabelas, ou seja, habitantes só aparece na tabela unidade. Eu não preciso ter esse cuidado. Da mesma forma, continente só aparece na tabela país. Então também não preciso ter esse cuidado. Claro que fica mais fácil, mais claro para a gente entender quando você põe, mas não é obrigado. Ou seja, eu posso escrever país.continente para ficar mais claro, mas eu não sou obrigado porque continente não faz parte da tabela unidade. A cláusula where, na verdade, ela não precisa ter nenhuma outra restrição além da condição de junção. Ou seja, eu posso fazer uma restrição ou não na cláusula where. Na verdade, a cláusula where é opcional. Mesmo a condição de junção, ela é opcional. Só que quando eu faço uma junção sem uma condição de junção, o que acaba acontecendo é que o resultado não é uma junção.
O resultado é um produto cartesiano que vai embolar, vai misturar todas as colunas, todas as linhas da tabela país com a tabela unidade. E é um produto cartesiano mesmo, ou seja, ele vai combinar cada tupla de um lado com cada tupla do outro. Se uma tabela tem 10 elementos e a outra tabela tem 150 elementos, o resultado vai ser 1.500 elementos no conjunto resposta, ou seja, 10 vezes 150. Vai pegar cada uma das tuplas de uma tabela e combinar com as tuplas da outra tabela. Normalmente, isso não tem muita utilidade em banco de dados. Por isso que a gente diz que a condição de junção, ela, embora seja opcional, ela é fortemente recomendada. Na maioria das vezes, você vai ter uma condição de junção ali que vai fazer, digamos assim, a relação entre uma tabela e outra. Bom, de uma forma geral, então, a condição de junção será, na maioria das vezes, relacionada com chaves, chave estrangeira, chave primária, chave candidata, ou seja, a restrição unique, né? Entre as tabelas. Normalmente, na maioria das vezes, não é necessário que seja. O SQL não impõe nenhuma restrição para que a condição de junção seja entre chaves. Mas na maioria dos casos, quando você estiver trabalhando com SQL, você vai utilizar chaves na hora de fazer a restrição da junção. Na junção, eu coloco quantas tabelas eu quiser, mas o número de tabelas vai ser sempre um a mais que o número de condição de junção. Ou seja, sempre não, mas na maioria das vezes. Se eu tiver 4 tabelas, normalmente eu vou ter 3 condições de junção. Se eu tiver 5 tabelas, eu vou precisar de 4 condições de junção, pelo menos. Além disso, eu posso usar qualquer uma das outras cláusulas. Ou seja, eu posso utilizar o group by, com having, com order by, fazer funções de agregação e assim por diante na consulta. Não muda nada do poder do SQL, ou seja, eu posso continuar utilizando todas as outras características que o SQL me oferece. E uma coisa interessante também é que assim como eu posso renomear campos no resultado, eu posso renomear as tabelas também. Ou seja, eu posso dar nomes diferentes para as tabelas na hora que elas aparecerem na minha consulta de junção. Por exemplo, vamos ver aqui. Eu quero, por exemplo, aqui retornar uma consulta que me diga o continente, o nome de um determinado país e o total de unidades que aquele país possui. Então, eu coloco na minha cláusula select a lista de campos que eu quero. Continente, p.nome e count asterisco. Sendo que o count asterisco vai ser renomeado como total. E aí na cláusula from, eu renomeio as tabelas unidade para U e país para P. Para ficar mais fácil de escrever, por exemplo. Então, onde está escrito p.nome, na verdade eu estou me referindo a país.nome. Na cláusula where, eu coloco u.país igual a p.nome. Nota que eu não precisaria colocar u.país, né? País só está definido na tabela unidade, não tem campo país na tabela país. Para clareza, eu coloco lá u.país. E aí eu crio um group by, uma cláusula group by, por continente e por nome. Então, na verdade, vai aparecer lá todos os países da América do Sul e depois, do lado de cada país, o número de unidades que esse país tem. Mas, além disso, eu coloquei uma condição having que vai fazer uma restrição sobre o agrupamento, ou seja, sobre a soma de habitantes. Então, na verdade, eu quero que o número de habitantes seja maior que 5 milhões. O que isso aqui está me dizendo? Está me dizendo que só vão ser contados ali no resultado final, só vai aparecer no resultado final, os países que têm unidades com mais de 5 milhões de habitantes. Tá? E, finalmente, eu ordeno por continente e pelo count, ou seja, eu quero que apareça os que têm mais unidades com mais de 5 milhões de habitantes primeiro. Então, no nosso exemplo, apareceria ali na ordem continente primeiro e depois os países que têm mais unidades com mais de 5 milhões de habitantes. América do Sul, Brasil, tem 11 unidades com mais de 5 milhões de habitantes. Depois viria a Argentina, tem 4 unidades com mais de 5 milhões de habitantes. Depois, a América do Norte, vem depois da América do Sul, né? Países Estados Unidos, 31 unidades com mais de 5 milhões de habitantes. E assim por diante.
Então, na verdade, todas as facilidades do SQL podem ser combinadas nas rotinas de junção. E aí a gente começa a ver realmente o poder de expressão da linguagem SQL. Essa consulta aqui, ela está retornando informações, combinando informações de duas tabelas, fazendo uma série de restrições para me retornar quantas unidades um determinado país possui que tenham mais de 5 milhões de habitantes. E sendo que para eu saber todas essas informações, eu tenho que consultar duas tabelas. Num exemplo prático, num banco de dados real, você vai consultar 3, 4, 5, 6 tabelas no mesmo SQL. O poder de expressão do SQL torna a escrita dessas consultas extremamente simples, ou, digamos assim, extremamente mais fácil, simples para quem programa há algum tempo, né? Mas extremamente mais fácil do que fazer todo o código entrando nos arquivos, abrindo arquivo, procurando registro e assim por diante, para obter essas informações. Um outro aspecto interessante do SQL são as subconsultas. Eu posso utilizar uma consulta dentro de uma expressão SQL. Eu tinha dito que uma consulta retorna um conjunto. Na verdade, se ela retorna um conjunto de tuplas, ela vai poder ser utilizada em qualquer lugar onde um conjunto pode ser utilizado, ou seja, tanto uma tabela quanto um conjunto. Se a gente lembra bem, tinha um operador in que ele utilizava conjuntos. Então, nesse operador in, eu vou poder utilizar subconsultas também. Por quê? Porque uma subconsulta vai retornar, é um select, que vai retornar um conjunto. Ao invés de escrever o conjunto, eu posso obter esse conjunto fazendo uma subconsulta. Se a consulta retornar apenas uma linha e uma única coluna, ela é equivalente a um valor. E aí eu posso utilizar essa subconsulta no lugar onde eu estaria colocando um valor. Então eu vou poder fazer um select. Se esse select retorna apenas um valor, eu posso usar ele numa comparação. Por exemplo, se eu faço um teste se habitantes igual a um determinado valor, eu posso colocar habitantes igual a uma soma, a um select que some valores de alguma tabela. E aí eu vou ter como resultado um único valor e essa consulta vai ser, retornando um único valor, vai ser utilizada no critério de avaliação ali, ou seja, para avaliar a expressão para retornar verdadeiro ou falso. Vamos ver um exemplo como fica isso. Naquela minha consulta sobre a Nordrhein-Westfalen, eu poderia escrevê-la da seguinte forma: eu quero saber qual é o continente do país que tem a unidade chamada Nordrhein-Westfalen. Então, primeiro eu faço uma consulta, que eu sei que vai retornar apenas um único país, porque eu sei que só existe uma única unidade chamada Nordrhein-Westfalen, porque isso é a chave primária da tabela. Então, essa consulta seria select país from unidade, where nome igual a Nordrhein-Westfalen. O que acontece aí é que esse select, que eu chamo de subconsulta, retorna apenas um único valor. O país, no caso aqui eu sei, é a Alemanha. E aí eu faço uma segunda consulta, que seria select continente from país, where nome igual a esse valor retornado pela subconsulta. Só que isso aí agora está combinado em uma única consulta. Então, novamente com uma única consulta, eu consigo responder aquela minha pergunta, que era saber qual é o país onde fica a Nordrhein-Westfalen, qual é o continente. Uma observação interessante é que a sintaxe do SQL exige que eu coloque a subconsulta entre parênteses. Isso faz parte da sintaxe, a gente não tem como fugir disso. Toda vez que eu for utilizar uma subconsulta, a subconsulta aparece entre parênteses. Isso facilita também na hora da gente ler o SQL. Nesse exemplo aqui também, eu posso usar o operador in no lugar de igual. Por quê? Porque mesmo uma consulta que retorna apenas uma tupla, isso pode ser encarado como um conjunto de uma única tupla. Então eu poderia utilizar também o operador in, que o resultado ia ser o mesmo nesse caso. Agora, uma restrição é que eu não posso usar os campos da subconsulta na consulta principal. Ou seja, eu não poderia mais colocar ali no resultado o nome da unidade. Então agora eu dei apenas select continente. Na primeira consulta que eu fiz, eu coloquei nome da unidade e continente.
Agora não, agora eu sou obrigado a colocar apenas os campos que fazem parte da tabela from da consulta principal, que no caso é país. Agora, o contrário é verdadeiro. Eu posso utilizar na subconsulta campos que façam parte das tabelas da consulta principal. Então, dentro do Select País para Unidade, que é a minha subconsulta, eu poderia utilizar campos da tabela país. Nesse exemplo aqui eu não usei, mas eu poderia utilizá-los. Vamos dar uma olhada então agora nos outros comandos da linguagem SQL que seriam para a manipulação e alteração dos dados, né? Que seriam os comandos de inserção, remoção e alteração. Vamos olhar rapidamente esses comandos, né? O comando insert, ele tem essa sintaxe, insert into tabela, entre parênteses uma lista de campos e os valores, uma lista de valores. Como exemplo aqui, se eu quiser cadastrar a Espanha na minha tabela de país, eu criaria o seguinte comando de inserção. Insert into país, abre parênteses, os campos, nome, capital, continente, e os valores, Espanha, Madrid, Europa. Nota que eu não preciso colocar todos os campos na inserção. Ou seja, os campos que podem ser deixados em branco, eu posso deixar realmente em branco ou não colocar nada. Por isso, do lado da tabela país, eu coloco os nomes dos campos. Esses nomes vão ser, respectivamente, os valores. Ou seja, o primeiro campo que aparece é nome. Então, o primeiro valor que aparece se refere ao campo nome. O segundo campo que aparece é capital. Então, o valor Madrid, que é o segundo que aparece, se refere à capital. E assim por diante. Ou seja, a ordem que eles aparecem na lista de campos tem que ser a mesma que eles aparecem na lista de valores. Um outro comando importante é o comando update. O comando update tem o seguinte formato. Update tabela, onde eu vou colocar o nome de uma única tabela que eu vou estar alterando. Set campo igual a expressão, onde eu vou estar dizendo um nome do campo de uma tabela e vou estar atribuindo um valor retornado por essa expressão. E uma cláusula where com uma restrição. É interessante observar que eu posso alterar mais de um campo de uma vez. Basta separar por vírgula, ou seja, eu ponho campo igual ao valor, vírgula, campo igual ao valor, vírgula e assim por diante. E aí eu posso alterar mais de um campo de uma única vez, em um único comando. Por exemplo, imagina que eu queira alterar o número de habitantes do Rio de Janeiro para 16 milhões. Então, eu escreveria o seguinte comando. Update unidade, que é a tabela onde está guardada a informação do Rio de Janeiro. Set habitantes, que é o campo, para 16 milhões. E eu tenho que dizer qual é a unidade que eu quero alterar. Então, eu coloco where nome igual a Rio de Janeiro. Na verdade, essa expressão não precisa retornar, não precisa ser válida para apenas uma linha da tabela. Ela pode ser válida para várias linhas da tabela. Eu poderia, por exemplo, querer alterar todas as unidades que tenham o campo país igual a Brasil. Então, eu estaria alterando 27 linhas da tabela. Além disso, eu posso substituir a expressão por uma subconsulta. Ou seja, eu posso colocar na expressão uma subconsulta, um select, desde que ele retorne um valor. Ou seja, desde que ele retorne apenas uma linha com uma única coluna. Uma coisa interessante é que se eu não colocar a cláusula where, ou seja, se eu não fizer nenhuma restrição, todas as linhas da tabela vão ser alteradas. Novamente, isso é um comando perigoso. Por quê? Porque eu vou estar alterando todas as linhas da minha tabela, colocando um valor que eu coloquei na expressão. Isso pode ser realmente a minha intenção ou pode ser um descuido, né? Então, normalmente, você não faz um update sem uma cláusula where. Mas há ocasiões em que você vai fazer. Principalmente se a expressão for uma seleção, ou seja, se a expressão for uma subconsulta. Aí sim você vai poder escrever a subconsulta que retorne valores específicos para cada campo que você está alterando. Finalmente, como é que eu faço para remover registros de uma tabela? Aí é que vem o comando delete. O comando delete tem a forma de delete from tabela, onde eu sempre coloco uma restrição. Nesse comando, realmente a restrição é quase mandatória, porque se eu não colocar nenhuma restrição, ele vai apagar todos os dados daquela tabela. Ou seja,
É um comando extremamente perigoso também. No nosso exemplo aqui, eu coloco a seguinte restrição, where nome igual Espanha. Então, delete from país, where nome igual Espanha. Aquele registro que eu acabei de inserir, eu agora estou apagando. Então, ele vai chegar na tabela país e vai remover essa informação que eu tinha armazenado sobre a Espanha. A restrição pode envolver também subconsultas. Na verdade, em SQL, sempre que aparece um valor, pode aparecer uma subconsulta. Sempre que aparece um conjunto, pode aparecer também uma subconsulta. Tá? Então, SQL tem essa característica de que você pode sempre estar utilizando subconsultas dentro das consultas. Mais interessante é que isso pode ser encadeado, ou seja, pode haver subconsulta dentro de subconsulta e assim por diante. Claro que isso vai tornando o SQL cada vez mais complicado, né? Vai ser uma expressão bem difícil de entender, mas é possível. Finalmente, como a gente está observando, cada vez que a gente vai complicando o SQL, isso vai envolvendo mais tabelas e vai envolvendo cada vez mais operações por trás, né? Se um select from de uma única tabela seria, digamos assim, em termos de programação, o equivalente a percorrer aquela tabela, quando você coloca mais de uma tabela, isso significa que você vai estar combinando os dados dessa tabela de formas diferentes. Isso começa a se tornar complicado e principalmente custoso para o banco de dados. O banco de dados resolve, ou seja, ele sabe como fazer. O problema é que isso acaba se tornando lento. Para resolver esse problema, ou seja, para dar uma ajuda na solução desse problema, existe o conceito de índice. O índice vão ser estruturas de dados usadas para acelerar as consultas. Elas não têm nada a ver, digamos assim, com o meu modelo de dados, com o meu esquema relacional. Elas são utilizadas internamente pelo banco de dados. Na verdade, na hora de escrever um select, eu não preciso me preocupar se existe índice ou não. Eu faço a consulta do jeito que eu quero. O banco de dados vai fazer internamente uma pesquisa e vai descobrir se existe índice e vale a pena usar, ele usa o índice, senão ele não usa o índice. Mas a vantagem disso é que fica a cargo de uma outra pessoa, normalmente o DBA, criar os índices, ou seja, uma pessoa especializada em desempenho de banco de dados, etc. e tal, pega as suas consultas que você, programador, escreve, sem se preocupar se tem índice ou não, e aí ele olha e vê, não, olha, isso aqui talvez possa ser melhorado, colocando o índice assim assado. Faz, e normalmente nem precisa te avisar, não precisa mexer na aplicação, nada disso, apenas você nota que ficou mais rápido. O comando do createIndex tem a seguinte forma. createIndex, nome do índice, tabela, abre parênteses, uma lista de campos. E aí eu crio um índice nessa tabela utilizando esses campos. Nos bancos de dados modernos existem vários tipos de índices, árvore B, hash, cluster, bitmap, mas na maioria das vezes, assim, 80% dos casos, a gente vai estar utilizando a árvore B. Hash, cluster, bitmap são estruturas muito especializadas, não cabe aqui nesse curso básico de SQL ficar descrevendo, mas é bom a gente saber que existem outras estruturas além das árvores B para acelerar a consulta. Então, um exemplo aqui, eu poderia criar um índice na tabela unidade, ordenando por país e nome. Então, seria o comando createIndex, país, IDX, seria o nome do índice, unidade, ou seja, na tabela unidade, utilizando as colunas país e nome. Isso equivale a dizer que eu tenho já pré-ordenado, digamos assim, essa tabela por país e por nome. Quando eu tenho muitos registros numa tabela, ordenar a tabela para mostrar numa consulta ou para realizar uma consulta pode ser uma operação demorada, mesmo que você utilize algoritmos eficientes de ordenação, principalmente se a tabela não couber em memória. Quando você cria um índice, você já facilita o banco de dados, você já deixa essa operação, digamos assim, pré-armazenada no banco, de maneira que quando o banco quiser fazer ou precisar fazer essa operação, ele já tem, digamos assim, parte da operação feita. Ele vai apenas ter que mostrar os resultados para você. Bom, então nossa introdução a SQL termina por aqui. É importante frisar que nós vimos aqui apenas os comandos básicos da linguagem SQL. Os comandos que são interessantes do ponto de vista do programador, do analista de sistemas, na modelagem de informação. SQL é uma linguagem extremamente complexa e poderosa,
Há ainda muitos outros comandos que nós não vimos, mas podem ser vistos em manual e etc e tal, mas o importante é que com essa introdução a gente tem uma noção do que o SQL oferece para a gente, em que ele ajuda, quais as possibilidades do que a gente pode fazer num comando SQL e como que a gente vai programar um sistema pensando em utilizar banco de dados. Né? Por quê? Porque o SQL é realmente uma linguagem muito poderosa e que vai ser, digamos assim, utilizada em quase 100% dos casos quando a gente estiver fazendo um sistema de informação. Eu vou querer guardar as minhas informações e não me preocupar com acesso a elas. Vou querer guardar sem ter que me preocupar se tem índice ou não, se os dados são organizados de uma forma ou de outra, se o tamanho de registro é assim ou é assado, e assim por diante. Isso é possível graças ao uso do SQL. Então, essa independência entre a aplicação e a maneira como os dados estão organizados vai ser obtida através do SQL. E nessa introdução, a gente conseguiu ver digamos assim, o básico do SQL para ter uma noção do que a gente pode fazer com os comandos da linguagem SQL. É isso. Obrigado.